Eu tenho um comunicado para fazer para vocês. Vocês sabem que a gente tem lutado aí com a nossa candidatura presidencial. Vocês que acompanham o nosso mandato como deputado federal por Minas Gerais desde o início, sabem que a nossa principal luta sempre foi a defesa dos que mais necessitam, sempre foi a defesa dos trabalhadores, a defesa dos mais pobres. Então eu quis aqui, antes mesmo de comunicar à imprensa, comunicar para vocês em primeira mão que o Lula está encampando as nossas propostas pelo auxílio. Vocês sabem que o auxílio emergencial foi a grande marca, né, do nosso mandato até aqui. Vocês sabem a luta que a gente teve para que o auxílio permanecesse em R$600, depois para que Bolsonaro não acabasse com o auxílio ainda durante a pandemia, vários enfrentamentos na Câmara dos Deputados, e o Lula está aqui do meu lado hoje para comunicar para vocês. Eu vou passar a palavra para ele, que ele está encampando também essa luta, já havia encampado, mas agora encampando junto conosco, com a nossa candidatura, que nesse momento a gente retira e unifica a candidatura presidencial do deputado André Janones. A partir desse momento, ela está unificada e ela passa a ser representada pela candidatura do presidente Lula. Não é isso, Lula? O deputado e pré-candidato à presidência André Janones, do Avante, foi denunciado à Procuradoria-Geral da República por um ex-assessor pela prática de rachadinha. O ex-assessor parlamentar Fabrício Ferreira fez a acusação ao órgão no fim de dezembro. Fabrício acusa a atual prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes, que também foi assessora de Janones, de recolher parte do salário dos assessores. O ex-assessor enviou 2 áudios à PGR que, segundo ele, mostram um diálogo que prova a prática de rachadinha. Tanto o deputado André Janones quanto a ex-assessora e atual prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes, afirmaram desconhecer as acusações e se colocaram à disposição da PGR para esclarecer os fatos. Olha, é muito importante saber o seguinte: acabar com a fome é uma obsessão minha. Ou seja, não só porque eu vim de Pernambuco em 52 por causa da fome, mas porque quando eu tomei posse em 2003 eu disse que se ao terminar o meu mandato todas as pessoas estivessem tomando café, almoçando e jantando, eu já teria cumprido a missão da minha vida. E conseguimos acabar com a fome, porque nós criamos o Bolsa Família, porque fizemos um monte de programa, aumentamos o salário mínimo, ou seja, o dado concreto é que a ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Olha, chega a ser impressionante. O talento do Lula em faltar com a verdade é tão especial que ele consegue mentir 2 vezes na mesma frase. O nosso Pinóquio de São Bernardo mente sobre o fim da fome e aí no embalo inventa que a ONU reconheceu a sua mentira. 2 balelas em menos de 5 segundos. E aqui tem um aspecto interessante para a gente refletir. Mentirosos profissionais discursam com convicção e enfeitam as suas lorotas com riqueza de detalhes para criar a ilusão de que eles estão falando a verdade. É por isso que, ao mentir, o Lula não se contenta em dizer que acabou com a fome no Brasil, não. Ele ainda cita uma data e uma organização internacional que teria validado esse feito histórico. Por isso eu reafirmo, sem medo de errar, Lula é um mentiroso que se especializou em inventar números, dados e estatísticas para enganar o público, no Brasil e no exterior. Isso não é minha opinião, pessoal, é um fato relatado pelo próprio Lula. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando aqui os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Como você viu, nosso ilustre ex-condenado já tinha confessado aos risos seu péssimo hábito de mentir sobre os números da miséria no Brasil em busca de popularidade. Mas o mais triste é que mesmo depois de quase 2 anos de reclusão para repensar a vida, para evoluir o seu caráter, o Lula ainda continua o mesmo traste que ele era
antes de se hospedar na Polícia Federal. Bom, quando o assunto é miséria, eu confio mais nos dados verificados do IBGE do que num político ex-condenado por corrupção que está gravado em vídeo confessando que há décadas mente sobre os números da pobreza e da fome no país. E de acordo com o IBGE, segundo os critérios do Banco Mundial, 52 milhões de brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza quando o PT foi retirado da cena do crime em 2016. Portanto, não se engane. Esse é o verdadeiro saldo de Lula, Dilma e companhia no poder. Mais de 1/4 dos brasileiros na pobreza e mais de 1/3 dos lares vivendo em situação de insegurança alimentar. E isso sem pandemia e sem guerra. Tudo fruto da incompetência, do descaso e da corrupção da esquerda brasileira. Lamentavelmente a fome voltou. E eu vou te dizer uma coisa, nós precisamos criar condições de dizer que um dia esse país vai levantar e não vai ter ninguém com fome. Daí porque é importante esse auxílio emergencial, essa proposta de R$600. Nós temos uma proposta do Bolsa Família de R$600, já está em projeto de lei há mais de 2 anos no Congresso Nacional, e tudo que a gente puder gastar, investir para acabar com a fome, será um benefício para o povo brasileiro, porque só conhece a fome quem passou fome. Lula, essa proposta de R$600, que ao contrário do atual governo, por exemplo, não é colocada em período eleitoral. Importante colocar isso para as pessoas. O senhor disse há 2 anos, né, de aumentar para R$600. Veja, faz 2 anos que nós temos um projeto de lei pedindo R$600 definitivo, porque é importante que a gente, inclusive, faça uma diferença entre uma pessoa sozinha e uma mãe que tem 3 ou 4 filhos. Ela tem que ganhar um pouco mais, porque senão não vai dar certo para ela sustentar a família. E eu estou convencido que a única saída que nós temos no Brasil é garantir que os pobres possam ter acesso à alimentação. Então não é uma coisa eventual, não é uma coisa eleitoral, não. É uma coisa que nós temos na cara. Já fizemos isso em 2003. Vamos fazer daqui para frente, porque nós temos que brigar. E eu quero agradecer de ter apresentado essa proposta, porque essa proposta vai ser discutida num programa de governo com mais de 8 partidos políticos, e eu tenho certeza que o povo brasileiro vai sonhar e vai acordar para a realidade. Nós vamos acabar com a fome nesse país. Estamos junto com essa luta. Dizer para vocês que eu não poderia virar as costas para vocês. E a prioridade nossa é que essas propostas fossem encampadas. Eu jamais me aliaria àqueles que utilizam a fome dos mais pobres, dos mais necessitados, como moeda eleitoral em tempos de eleições, né, como foi feito recentemente pelo atual governo, mas sim com quem dedicou uma vida inteira para o combate à pobreza, para ajudar os mais necessitados. Por isso eu e Lula estamos juntos agora. Não, e é uma honra para mim estar junto com um companheiro que foi eleito deputado e que colocou o mandato dele à disposição de combater a fome nesse país. Por isso é com muito orgulho que a gente vai andar por esse Brasil dizendo que nós vamos acabar com a fome. Estamos juntos nessa luta, Tamo Lula. junto. E só para fechar, dizer para o pessoal aqui também que o Lula também está encampando nossas outras propostas. As mães solos terão a sua vez, e também a criação da Secretaria de Saúde Mental para dar visibilidade ao problema da depressão, que é muito grave no nosso país, mais investimento em educação básica. Enfim, nós vamos ter muito tempo, Lula, para discutir o país. Muito bem. Tamo juntos, gente.